Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Fórum PADIS, que começa agora e que vai ter um tema que nos parece que, por um lado, é muito sugestivo, por outro lado, muito interessante e muito útil, planeamento, e não podíamos ter uma melhor pessoa, um melhor convidado para estar connosco que o Dr. Alexandre Lourenço. A nossa sessão hoje de planeamento vai ser muito focada nas áreas de gestão intermédia, ou seja, não vamos falar das componentes de planeamento de uma forma da organização como um todo, mas vamos tentar nos focar no que é na relevância que o planeamento tem para, essencialmente, a gestão intermédia das organizações, em qualquer posição de gestão que estejamos. Planear é uma das funções esperadas de quem exerce funções de gestão. Ou seja, é porventura até a função de gestão mais importante que devemos desempenhar. E, essencialmente, é este processo que nos permite decidir antecipadamente o que deve ser, ou o que deve acontecer, o que devemos fazer no futuro. E é evidente que esta é só uma das funções que um gestor tem, mas é evidente que é uma função que precede a todas as outras, sejam a organização, o staffing, a gestão de recursos humanos, controle, direção, a persuasão de colaboradores, ou mesmo a decisão e o processo de decisão. A verdade é que o planeamento precede e deve preceder a todas as outras funções de gestão. E se não planearmos, a verdade é que fica em causa todo o processo de gestão das nossas organizações. E daí esta sua importância. De uma forma genérica, se nós analisarmos até os últimos 20 anos, a grande parte das organizações, de uma forma melhor ou pior, a verdade é que se desenvolveram várias organizações desenvolveram-se planos para responder a diferentes pandemias, e a verdade é que as instituições que tinham os melhores planos, que estavam mais bem preparadas, conseguiram responder melhor à pandemia de Covid-19 que vivemos nos últimos 2 anos. O Peterson geralmente diz que a estratégia é fazer as coisas certas, ou seja, é sobre os insights, as ideias, a perspectiva, essencialmente a perspectiva externa à organização, enquanto planear é fazer as coisas bem. Portanto, estratégia, fazer as coisas certas, planear, fazer as coisas bem. E, essencialmente, planeamento refere-se essencialmente a números, a logística, e tem particularmente um foco interno às nossas organizações. Em termos de ordem, evidentemente, a estratégia aparece primeiro e depois aparece o planeamento. Portanto, as nossas organizações, particularmente nos hospitais públicos, mas também nos hospitais privados, a partir do momento que temos uma estratégia, seja pelo planeamento estratégico das organizações, evidentemente a seguir vem este processo de desenvolvimento de planos de ação, de planeamento, plano de ação e orçamento atualmente que as organizações, por exemplo, desenvolvem, ou mesmo um business plan no caso de uma empresa ou de um hospital do setor privado. E é aí que o planeamento se reverte como essencial. É evidente que a gestão de topo também tem uma responsabilidade de planear o futuro da organização, mas os gestores de departamento, de serviço, devem planear o funcionamento adequado do seu departamento. Muitas vezes ouvimos muitos profissionais a dizer, não, isto, até diretores de serviço, a dizer que o planeamento não é uma responsabilidade minha. Aliás, não tenho orientações da gestão de topo, portanto não tenho obrigações a planear. Não, um gestor intermédio tem tanta obrigação em planear de forma adequada, de organizar o seu serviço, de colocar o seu departamento, o seu serviço a funcionar adequadamente, como o Conselho de Administração tem obrigação de colocar um hospital a funcionar de forma adequada. Porque a verdade é que se o gestor de departamento não exerce esta função de planeamento, a verdade é que vai ter grande dificuldade em liderar, em chefiar, supervisionar os seus colaboradores, sem conhecer objetivos bem definidos, quais é que são as políticas, quais é que são os procedimentos que vai realizar e como é que estes processos todos devem ser implementados. Portanto, nenhuma destas funções, na verdade, pode ser executada sem planeamento. Portanto, sem planeamento não existe gestão. E a verdade é que não existe outra atividade que possa substituir o que o planeamento nos dá para as nossas organizações.
Portanto, a verdade é que nós temos que nos centrar nesta questão em que o gestor, muito bem, tem que organizar a gestão de recursos humanos, influenciar, controlar, tomar decisões, mas, primeiro que tudo, vem a questão do planeamento. E este é o trabalho de todos. Aliás, a função do planeamento muitas vezes até pode ser utilizada como também um exercício de envolvimento das nossas equipas. Ou seja, muitas vezes o que nós temos nas nossas organizações é uma visão de um presidente de conselho de administração que é mais uma visão de helicóptero sobre o destino, sobre a estratégia, sobre o caminho que a organização deve seguir, enquanto a um diretor de serviço se dará mais responsabilizado por definir estratégias e operações mais minuciosas ao nível da sua equipa, do seu serviço, do seu departamento. Como é que vamos planear? Como é que vai ser o planeamento? Essencialmente é nestes climas de incerteza que nós vivemos. E aqui parece-me que evidentemente temos que prever o futuro, apesar dele ser, aliás, como o próprio conceito determina, o futuro é repleto de incertezas e de disrupções. Mas a verdade é que para um gestor tem que essencialmente ter uma capacidade, e isso também, a nossa capacidade de gestão individual é medida por isso, que é a capacidade de nós sermos capazes de analisarmos o ambiente externo e interno em busca de informações úteis para o processo de planeamento. E, evidentemente, o sucesso do nosso processo de planeamento vai depender desta nossa capacidade de prever o que vai acontecer no futuro. E eu introduzia aqui a componente da gestão por objetivos, que não é muito mais do que muitas vezes o que nós vemos muitas vezes nos hospitais, que é o exercício da contratualização interna, que em muitos casos começou a ser algo de bastante relevante, muitas vezes passou já a ser uma coisa corriqueira, mas eu dava nota da importância da gestão por objetivos nas nossas organizações, seja através da contratualização interna, seja através do balance scorecard que existe na organização, a importância que nós temos que para atingirmos e alcançarmos resultados específicos, nós precisamos de saber definir objetivos para as áreas e para as equipas com quem trabalhamos. E isto chama-se simplesmente gestão por objetivos. Isto é um termo, como sabem, que foi desenvolvido pelo Peter Drucker, mas esta verdade é que a gestão por objetivos acaba por ser um instrumento de elevada utilidade que nos vai permitir, em conjunto também com as nossas equipas, ter aqui quase um modelo que, em conjunto com a gestão participativa, com a colaboração das equipas, permite-nos motivar e convencer, enfatizar as áreas que queremos dar relevância, melhor controlar a atividade que está a ser realizada. E se nós definirmos, para além destes objetivos, conseguimos definir metas num processo colaborativo entre quem exerce funções de gestão e a equipa, certamente nós vamos ter aqui um alinhamento muito maior das equipas. Deixem-me dar um aspecto relevantíssimo, que é da questão que o planeamento é um processo contínuo, ou seja, não é interrompido a partir do momento que se faz um plano. O plano é algo que é dinâmico e que o gestor deve utilizar como seu guião, seu roteiro, mas não deve ser limitado. É evidentemente um plano que deve ser objeto de avaliações. Avaliações do próprio gestor, de quem exerce as funções de gestão intermédia, mas também de toda a equipa. Em muitas equipas, e dependendo evidentemente de cada circunstância, uma avaliação trimestral é desejável. Avaliarmos o plano trimestralmente para sabermos o que é que conseguimos alcançar, se as circunstâncias eventualmente foram alteradas, se temos que rever o plano, os recursos que estamos a utilizar já não fazem sentido, e este exercício, mais uma vez, é uma oportunidade para alinhar a equipa dentro dos objetivos que temos para o departamento e depois para toda a organização. Portanto, se o planeamento é algo contínuo e que deve fazer parte do dia-a-dia do gestor como um guião, mas depois também para dar o feedback à equipa e depois para envolver a equipa no processo de planeamento. E para fechar, o planeamento é um exercício de equipa e deve ser utilizado, e acho que a minha mensagem final, como uma oportunidade para quem exerce funções de gestão intermédia, para juntar a equipa, para alinhar a equipa num propósito que é
prestarmos melhores cuidados de saúde à população que servimos. Muito obrigado.